E aí, pessoal do canal Rural Urbano, suave? Então, aqui eu vou fazer mais um vídeo de estaquia. Eu tinha pegado essa estaca aqui quando eu tava voltando da casa da minha mina. Peguei essa estaca aqui de figo, por causa que eu não tenho figo aqui em casa. Eu cheguei a ter, mas acabou morrendo, não sei, pegou alguma doença e tal. Então eu passei lá, vi esse pé de figo, arranquei essa estaca e trouxe pra casa. Foi ontem. Então ela já tá no enraizador desde ontem, né? Um dia já é o suficiente. Então ela tá aqui, prontinho. E eu nem cortei as folhas, nem nada, por causa que eu queria deixar tudo pra fazer aqui com vocês. Eu queria falar também que as folhas do figo, ó, pode ver que ela ficou aqui um dia inteiro. Desde ontem que eu peguei, ela tá nesse enraizador aqui, né? E mesmo assim a folha dela murchou. Por quê? Porque isso é normal. O figo, ela é uma planta muito sensível. Qualquer frescurinha ela tá assim, ó. Tá vendo que ela murchou? Então se você for fazer uma estaca de figo, ou até mesmo se você for plantar, quando você tira o figo do recipiente que ele veio e planta ele em um vaso, naturalmente as folhas dele murcha, até cai. Então se você vai fazer a estaca da sua figueira e ela ficou murcha assim, ó, você plantou, ela ficou murcha, as folhas caiu, os brotinhos morreu, não significa que a sua estaca não deu certo, porque ela é muito sensível. Então isso vai acontecer, é normal. Mesmo assim, sua estaca tá dando certo, mas vai cair, depois nasce um broto, depois nasce outro broto, é normal. Agora voltando ao que eu queria falar, eu quis fazer esse vídeo aqui. Caramba, mano, tô com um bagulho na garganta. Eu queria fazer esse vídeo pra vocês, por quê? Porque essa estaca que eu resolvi fazer é uma estaca diferente. Que eu tava pesquisando na internet, novo modos. Eita, enrolei todo, mano. Modos de fazer enxertia. Por causa que, como eu falei, eu queria fazer um enxerto de uma mangueira aqui pra vocês verem, né? A mangueira que tá ali, ó. Bem aqui, ó, tá vendo? Ó, isso aqui, ó. A mangueira que tá ali. Eu queria fazer um enxerto nela. E acabei trombando no site lá e tal. Vi um tal de vermiculita. O que é vermiculita? Para que serve? O vermiculita é como se fosse umas pedrinhas que as pessoas jogam dentro da terra, para que quando ela coloca a estaca, a terra fica bem airada, fica bem fofa, bem macia, para a raiz ter mais facilidade para poder sair crescendo. Enquanto a terra que a gente fez aquela estaca ali, ó, que eu já vou falar sobre ela, o que aconteceu, que a gente faz com aquela estaca lá, o que acontece? A raiz ela tem que fazer mais força, então demora muito mais para a raiz poder abrir, entendeu? Mesmo assim eu nunca usei vermiculita, você tem que entender isso, eu nunca usei vermiculita. Então por isso que eu quis fazer esse vídeo, que é o vídeo que é a minha primeira vez usando, e mesmo assim não é vermiculita, pessoal. O que aconteceu? Eu tava vendo sobre a vermiculita e ela é uma coisa mais difícil de achar aqui, pelo lado que eu moro. É difícil de achar. E eu pesquisando, sabendo, ela nada mais é do que umas pedrinhas que deixa a terra fofa, como eu te falei. E então, o que eu tive a ideia? Eu tive a ideia de pegar o isopor e, ó, amassar o isopor, né? Triturar ele para ficar só as bolinhas do isopor. Feito isso, ficou igualzinho a vermiculita. Se você pesquisar o que é vermiculita, você vai ver que ficou a mesma coisa que isopor. Então, o que eu tô fazendo aqui? Além de eu estar reciclando, ajudando o meio ambiente, eu não tô gastando dinheiro, certo? Tô sendo inteligente. Então, aqui tá a terra. Aqui tá o potinho que a gente vai fazer a mistura da terra com o isopor. Aqui tá o potinho. Esse potinho é até de comida das minhas codornas. Aqui tá o potinho que nós vamos jogar esse enraizador pra cá. E a gente vai colocar aqui dentro a terra com o isopor. Dentro desse negócio aqui. Por quê? Porque quando você mistura isso aqui, a terra fica muito fofa, muito macia. E o que acontece? Ela não consegue fixar o galho. O galho vai ficar fazendo isso, ó. Entendeu? Caindo pra um lado, caindo pro outro. Então tem que ficar eu aconselho vocês deixar numa garrafinha assim, ó. Por quê? Porque, ó, a própria boca da garrafa segura o galho, ó. Tá vendo?
Então é isso, pessoal. Queria falar só sobre isso. Vou dar um pausa aqui, que eu vou ali fazer um negócio rapidinho. Aí eu já volto para cortar aqui o galho, para fazer a mistura. E antes disso eu vou falar sobre aquilo ali, ó. Então, é nóis. Então, pessoal, o que eu queria mostrar sobre a estaquia é o seguinte. Aquela primeira estaquia que a gente tinha feito, morreu, não deu certo. Olha ela aqui, ó. Por que não deu certo? Porque eu tive que sair de casa, ficar na casa da minha tia, passar um tempo lá. E o que aconteceu? Eu não pude aguar ela. E como eu disse, não sei se eu tinha dito no outro vídeo, se eu não disse foi erro meu. Todo dia, pelo menos 2 vezes por dia, você tem que estar aguando essa terra. Ela tem que estar muito úmida mesmo. Não pode aguar um dia sim, um dia não. Tem que ser todo dia, toda hora. Ó, aqui ó. E ela ficou assim por quê? Porque eu fui pra minha tia, mas eu avisei pra minha mãe aguar. Só que minha mãe acabou não aguando. Ela aguava um dia sim, um dia não. Tinha vezes que passava 2 dias sem aguar e ó, morreu. Ela vinha aqui, eu colocava o dedo aqui, tava bem úmido, ela pensava que podia deixar, mas não pode. Então, aí eu fiz com outra estaquia, peguei outra e fiz. Eu acho que essa aqui vai pra frente. Por quê? Não sei se dá pra ver, ó. Deixa eu colocar o dedo aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Ó, é um broto. Verdinho aí, tá vendo? Deixa eu ver. Ó, é um broto. Aqui ó, é um broto. Aqui embaixo também essa bolinha ó, é um broto. É um broto. Tá vendo? Cadê? Mais pra cima tem mais broto. Aqui ó, que tá saindo bem aqui ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar assim. É um broto. Aqui ó, é um brotinho já bem grande. Tá vendo? E até agora ó, as folhas não secou. Tá até difícil de cair, ó. Entendeu? Então eu acho que ela vai pra frente. Mas ainda não é uma certeza. Por quê? Eu quero que vocês entendam. Se vocês estiverem esperando para me mostrar já o resultado dessa, eu quero que vocês entendam uma coisa. Essa planta, a cereja do Rio Grande, ela é uma planta difícil de pegar de estaca. Que nem me falaram no comentário assim. Um seguidor, eu acho, não sei se ele é seguidor ou se ele só comentou. Ele falou que acha que talvez a estaquia não funciona em qualquer tipo de planta, de árvore. Lógico que funciona, vocês têm que entender que funciona. O problema é que tem umas plantas que é mais difícil, outras plantas que é mais fácil e outras plantas que é extremamente difícil. Que nem a jabuticaba. A jabuticaba ela é o que? Ela é uma planta que é difícil, mas não chega a ser extremamente difícil. Dá pra você chegar nela e fazer uma estaquia. Só que é bem mais difícil, entendeu? E tem outras que já é bem mais fácil. Que nem essa daqui, ó. O figo, ela já é uma planta que ela é bem mais fácil. Bem mais fácil. Rapidinho você faz uma estaca dela. Não é tão demorado, não é tão complicado. Pelo que eu pesquisei, ela é uma planta bem fácil. Como se fosse uma amoreira, como se fosse uma laranjeira, entendeu? Porque são plantas fáceis. Agora, essa aqui ela é uma mirtácea. E o que acontece? A mirtácea é uma planta mais fresca para estaca, entendeu? É uma planta mais difícil. Por isso que as pessoas sempre que querem fazer coisa com mirtácea já vai por semente ou então enxerto. Planta a semente, quando ela cresce, corta, plá, e enfia outro galho no galho até emendar e fazer um enxerto. Por causa que elas é melhor por enxerto, elas dão mais certo por enxerto do que por estaca ou porquinha, entendeu? Por isso que as jabuticaba ela é tão cara. Por quê? Porque a jabuticaba também é uma mirtácea. Por isso que ela é tão cara assim, porque é difícil a pessoa fazer estaca, enxerto e vender, entendeu? Esse é o que eu queria te falar. Se você estiver esperando aqui, ó, tá vendo, ó, outro olhinho, ó, brotinho, ó. Todas essas bolinhas verdes que você está vendo nela são broto. Então eu queria só deixar avisado para vocês que muitas vezes, se você for fazer da mesma planta que eu tô fazendo, eu aconselho você pelo menos fazer pelo menos umas 8 estacas, não custa nada, não é difícil. É galinho, nesse aqui dá pra fazer umas 15, dá pra deixar 15 enfiado aí. Mas eu quis tentar só com uma. Se isso aqui não dá certo, eu pego o outro, faço. Por que eu quis fazer com a cereja do Rio Grande? Porque eu não tenho ela.
Eu ia fazer aqui pra vocês, ia fazer com uma planta que fosse mais fácil pra vocês verem que realmente funciona. Só que o que eu ia fazer com a planta depois? Ia deixar aqui em casa mais? Já tenho 2 pés de amora, entendeu? Então não tem por que fazer com essas plantas que é fácil, porque eu já tenho elas aqui. Então, ó, eu quis fazer com essa que eu não tenho. Então, se você estiver esperando o resultado dela, eu quero falar que vai demorar um pouco mais. Então é isso. Vamos voltar lá e fazer a estaca lá. Falou. Voltei aqui. Já cortei boa parte aqui dos galinhos. Pronto. Tá feito aqui. Aqui eu vou arrancar. Pronto, tá vendo? Ó. Como eu disse, não pode ser muito fina a estaca. Sempre se lembra disso, ó. Tá vendo que é grosso? Aquela estaca que eu fiz ali também é meio grossinha. Não pode ser muito fina porque ela resseca muito rápido. Então, ó, tá aqui. Deixa aqui de lado. Esse aqui é o nosso enraizador, né? Parece mijo de cabrito isso aqui. Tá aí. Então, vamos pegar a nossa vermiculita falsa de isopor e jogar aqui. Terra. Essa terra aqui já é bem aerada, eu não sei nem se precisava, mas quero fazer a experiência para ver o que se dá resultado realmente tão rápido assim que nem eu tava lendo. Falou lá, né, que o resultado era bem melhor por causa que como chama? Fica muito aerada e a raiz não tem dificuldade. Mas muitas vezes é só frescura mesmo. O pessoal do campo não tinha essa vermiculita e fazia com um monte, mas vamos ver, né? Se realmente é isso tudo. Pronto, já tá aqui. Eu acredito que não vai necessitar de mais isopor. Esse aqui já deu bastante. Mas vamos pegar aqui. Vou colocar aqui dentro. Meu, eu quero avisar uma coisa. Se o vídeo começar a travar, é por causa do celular, que ele tá superaquecendo. Eu não sei o que tá acontecendo com esse celular, mano. Já deu a hora de eu trocar esse celular. Ele tá superaquecendo demais e tá muito difícil fazer vídeo com ele. Porque eu acabo de ligar a câmera, ele já começa a aquecer, aí começa a travar a imagem. E tá foda fazer vídeo com ele, mano, de verdade. Deixa eu ver o quanto eu já enchi ali. Eita sujeira que eu tô fazendo aqui, meu irmão vai falar, pá. Deixa eu ver. Tá bastante já. Vou jogar mais um pouquinho de terra. Tô derrubando mais fora do que dentro da garrafa. Aí, ó. Então aqui tá feito. Eita, mas olha o tanto que eu derrubei aqui. Então aqui tá feito. Nossa, trampo. Já era. Deixa eu jogar mais esse tanto aqui pra tentar dar uma mexidinha melhor. Mas eu acho que tá bom. Tá bom. Então o que a gente vai fazer? Tá vendo? Já enchemos, tá aeradinha. A vermiculita ali. Ó. Eu vou vir. Eu não fiz o furo nela ainda. Vou fazer depois. Não vou filmar fazendo furo porque não tem necessidade. Então eu vou vir. Vou colocar o galho. Isso. Pronto. Prontinho. Tá vendo?
Agora ele tá posto. Vou colocar. Vou passar os isopor pra cá. Deixa eu passar pra esse lado aqui também. Deixa esse resto aqui dentro mesmo. Vou jogar aqui. E aqui vai ser o enraizador. Pronto. Esse resto aqui eu vou guardar para poder ir aguando ela por esse tempo. E aqui você dá uma misturadinha e pronto. Já tá aguado. E é isso. O vídeo de hoje é só isso. Só queria mostrar isso. Pronto. Vou deixar ela aqui. Esse aqui eu vou levar pro meu quarto, porque esse aqui ele ainda é mais fresco em relação à umidade. Tem que ser aguardado, eu acho que umas 3 vezes por dia, por causa que como a terra é muito airada, evapora de uma hora pra outra. E eu vou ir pra praia. Nessa quinta-feira agora eu vou ir pra praia, então eu vou ter que levar essa muda pra praia. Eu vou ter que levar essa muda pra praia, o da estaca. Senão, se eu deixar aqui de novo, minha mãe vai acabar não aguando e vai tudo pro saco, tudo de novo. Então é isso aí, pessoal. Da hora.